Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma comparação que a gente ouve muito, às vezes até entre amigos, não só por parte da imprensa, que é a comparação entre Lewandowski e Haaland. Qual deles estaria melhor, o que um tem a mais que o outro, ou quais são as diferenças. Então eu vou falar aqui um pouquinho mais nesse vídeo, trazer aqui alguns números deles, além das percepções que eu tenho sobre esses jogadores, tá certo? E acho que a gente não pode deixar de falar que eles são, assim, talvez os maiores centroavantes do mundo hoje na atualidade, pelo menos os mais impactantes, acho que os que têm mais circulação de mídia, os que as pessoas mais crescem o olho, principalmente por conta da qualidade e do perfil, assim, matador que eles têm. A bola caiu no pé, eles conseguem matar, isso não é nenhuma dificuldade, é bola na rede, à torta e à direita, com esses jogadores. Então, falar um pouquinho mais, né? Primeiro eu vou falar sobre o Lewandowski, depois eu falo sobre o Haaland, né? Lembrando, a gente está fazendo aqui uma comparação de dois jogadores que atuam na mesma posição, que marcam muitos gols, mas que são muito distintos, até principalmente em estilo de jogo por conta da idade de cada um. O Lewandowski tem 33 anos e o Haaland tem apenas 21. E bom, para começar a falar, né, sobre o polonês Robert Lewandowski, a gente tem que olhar para ele, né? O que ele é? Ele é um cara muito oportunista. Então, se ele tem a bola no pé dele em uma situação possível de fazer o gol, a maior probabilidade é que ele realmente consiga. Então, ele é um cara que raramente erra quando tem as oportunidades no seu pé. Então, ele é um cara muito finalizador, que a bola vai chegar, ele vai pegar e vai marcar. Ele não é aquele jogador que vai sair da área, que vai construir a jogada mais de trás, ou que vai ter uma jogada de velocidade. Ele vai marcar de pênalti, ele vai marcar de cabeça, ele vai marcar de direita, de esquerda, de voleio, de bicicleta, ele vai marcar de qualquer maneira. Ele é viciado em marcar, mas ele não tem todo aquele negócio de drible, ou às vezes de um jogo corporal, ele não é um centroavante bruto, como é, por exemplo, o Lukaku ou como é o próprio Haaland. Ele tem algumas particularidades, ele joga muito no posicionamento também. E olha que, nesse ano, ele está tendo uma função muito diferente com o Nagelsmann. Quem assiste os jogos do Bayern pode perceber que o Lewandowski está fazendo é basicamente abrir espaço para os seus companheiros. Então, como ele tem uma noção de posicionamento muito boa, sabe se portar dentro de campo, e principalmente ali dentro da área, ele consegue abrir muito espaço para os seus companheiros. Então, às vezes, ele é a peça fundamental daquele ataque, mesmo sem encostar na bola. Então, por ser o Lewandowski, ele tira às vezes dois defensores ou faz com que prestem muita atenção nele e acaba deixando um companheiro um pouco mais livre. O Nagelsmann tá sabendo aproveitar bastante isso. E mesmo assim, quando a bola chega no pé dele, ele marca e marca muitos gols, né? A gente vê, ele é o atual artilheiro da Bundesliga, né? Ele tem 19 gols em 17 jogos, uma média que dá mais ou menos de 1,11 gol por jogo. Então, é uma média muito alta para um cara que deixou de ser aquela função de joga tudo no meu pé que eu resolvo. Ele começou a ter uma função um pouco mais tática dentro desse time e mesmo assim continua marcando muitos gols. A gente tem que lembrar também, né, por ser um jogador de 33 anos, ele tem algumas diferenças. Então ele é muito mais experiente, ele sabe como se comportar, onde ele deve estar e na hora que ele deve estar. Então, por isso também ele tem ali alguns dotes mais para esse lado, coisa que o Haaland ainda não pegou por ser muito jovem. Então, vou passar agora todos os números aqui que eu tenho da carreira do Lewandowski também dessa temporada, só para deixar aqui relatado para vocês, né? O Lewandowski tem 814 jogos na carreira e nesses 814 jogos ele marcou 579 gols, que dá mais ou menos uma média de 0,71 gol por jogo. Isso contando tudo, contando clube e contando seleção. Só por clubes, ele tem 686 jogos e 505 gols, que não muda muito a média dele, vai para 0,73 gol por jogo. E aí, né, a gente vem para essa temporada, onde ele fez 25 jogos e marcou 30 gols. Então, é um número muito grande, muito colossal, que dá uma média de 1,2 gol por jogo, e além do número da Bundesliga, né, que eu já passei, que em 17 jogos ele marcou 19 gols, 1,11 gol por jogo. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Haaland, né, o Cometa Haaland, ele que tá jogando muito bem, né, tá tendo aí um bom desenvolvimento, nessa temporada acabou sofrendo uma lesão, ficou ali mais ou menos um mês fora, então os números dessa temporada estão um pouquinho diferentes das demais,
mas é um jogador muito bom, com muita qualidade, que surgiu repentinamente e que tá jogando muito bem, tá tendo assim um destaque gigantesco, para não dizer talvez a maior promessa do mundo hoje, esteja ali no top 3 fácil, entre os jogadores que mais vão brilhar aí nos próximos anos, nas próximas Copas, nas próximas Champions, em tudo. Ele é um jogador muito, muito bom, e é o que eu falei que o Lewandowski não tem. Ele é bruto. Então ele vai chegar, ele vai jogar o corpo, ele vai usar o corpo, ele vai esbarrar, ele vai brigar e vai finalizar. Também tem uma finalização excelente. Chuta de fora da área, chuta de dentro da área, de cabeça, de direita, de esquerda, voleio, bicicleta. Ele sabe tudo. Então ele é mestre em finalizar também. É um cara que tem assim uma finalização muito potente e isso é um dos principais pontos dele, além da explosão. Então o Haaland é um jogador que você vai ver ele sair correndo do nada. E ele tem aquela explosão e ninguém para, mano, é um bonde saindo correndo. Ele sai derrubando quem passa pela frente, ele é muito bruto fisicamente e tem muita velocidade para isso também. Então, o único problema, que é aquilo que eu tava falando, que é a falta de maturidade, que é uma coisa que o Lewandowski tem. Então, às vezes, ele não se posiciona tão bem, às vezes ele tá no lugar errado, às vezes ele não sabe se ele tem que estar aqui ou se ele tem que estar atrás, se ele fica mais pra frente, se ele vai pro lado. Fica muito em impedimento, isso a gente já percebeu. O Haaland ainda fica muito em posição de impedimento. Então, acho que isso são todas as coisas que ele vai melhorando com o tempo e conforme a experiência, né, dentro da sua carreira, e vai, assim, crescendo muito. E se a gente for parar para analisar os números, né, igual eu passei do Lewandowski, ele tem um aproveitamento muito parecido. Então os dois jogadores têm ali umas médias parecidas, por mais que um tenha 33 anos, né, e tenha que ter mantido essa média durante todo esse período, e o outro tenha apenas 21. Mas, se tratando de Haaland, também vou passar aqui todas as estatísticas que eu coletei, né. Ele, em toda a sua carreira, tem 183 jogos, e nesses 183 jogos ele tem 137 gols, que dá uma média de 0,75 gol por jogo. Já assim, se tratando de clubes, né, tirando a seleção norueguesa, ele tem 168 jogos e 125 gols, que também não muda muito a média dele, vai para 0,74 gol por jogo. Nessa temporada ele fez só 16 jogos por conta das lesões, né, que eu comentei, e nesses 16 jogos marcou 19 gols. Então também uma média muito boa, enquanto o Lewandowski tem uma média de 1,2 por partida, ele tem uma média de 1,18, que não é tão diferente assim, né? Fica ali muito próximo. E se tratando de Bundesliga, 11 jogos, 13 gols, a mesma média, 1,18 gol por jogo. Aí ele tá até melhor do que o Lewandowski, porém o Lewandowski fez 19, ele fez só 13 por conta daquele período que ficou fora, né? Que eu já falei bastante aqui. E acho que é isso, são dois dos melhores jogadores da atualidade no mundo, são jogadores muito bons e que trazem bastante da qualidade do campeonato alemão. Tava vendo discussões sobre quais são os melhores campeonatos do mundo e tudo mais, e indiscutivelmente o campeonato alemão é um dos melhores campeonatos do mundo. A segunda divisão alemã é a maior e melhor segunda divisão de toda a Europa, então isso é muito forte, é indiscutível, o campeonato alemão é incrível e esses dois jogadores acho que estão ali entre as estrelas desse campeonato. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comentar o que você tá achando, qual a sua opinião sobre tudo isso, e desculpem o sumiço, né, eu não tenho aba de comunidade ainda, por ser um youtuber muito pequeno, então eu não tenho aba de comunidade, não tive como avisar para vocês, tirei ali um tempinho por conta do fim do ano, poder dar uma descansada, tenho novos projetos vindo aí pro ano que vem, então talvez as coisas mudem, os formatos mudem, mas eu trago um vídeo explicando tudo aqui para vocês, fazendo uma carta aberta sobre meus próximos passos, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!